Bom dia, meus queridos amados. Estamos de volta para mais um vídeo, né? Para mim é um prazer imenso estar de volta aqui a esse programa, né? A gravação desse vídeo. E o vídeo anterior nós falamos aqui sobre a Nova Jerusalém, a cidade que Deus está preparando para mim e para você, irmãos, baseada ali em Gênesis 3,15 e João capítulo 14, do 1 ao 3, né? É uma promessa de Deus para com os seus filhos, os habitantes da terra. Então você quer morar nessa cidade, quer participar dessa cidade, dessa morada, tome a sua decisão pelo batismo. Então são esses momentos, meus irmãos, que eu estou aqui, sou privilegiado, estou aqui nesse momento, nessas horas que são 1h53 da manhã. Grande privilégio que Deus tem me concedido, foi esse horário que eu escolhi para me ler a palavra e passar grandes informações para cada um de nós. Então tem um texto que me acompanha, eu gosto muito desse texto, Provérbios capítulo 8, verso 17, diz assim: aqueles que me buscam nas madrugadas me encontrarão. Então são grandes maravilhas que esse Deus tem nos dado a cada dia. É um Deus de amor, um Deus que ama cada um dos seus filhos. Então a promessa de Deus é essa, meus irmãos, Ele está sempre perto. É um Deus que está ao seu alcance todos os momentos. Então, para nós iniciar aqui, eu queria dar um lembretezinho para vocês aí, pode deixar aí no vídeo o seu joinha, né, o seu like, né? Se você tem alguns comentários, faça aí seus comentários no vídeo aí abaixo, tá bom? Não se esqueça, mande o seu like, tá bom, irmão? Que Deus abençoe, que Deus possa nos dar a paz nesse momento e uma grande reflexão sobre o Apocalipse. Então, para nós entrar no assunto, nós vamos fazer uma oração. Grande Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento. São grandes momentos especiais que o Senhor tem nos concedido. Queremos te pedir a tua presença em nossas vidas nesse momento, para que o Senhor venha nos abençoar. Tantas pessoas nesses momentos, eu creio, Senhor Deus, que estão angustiadas, estão passando por grandes dificuldades, problemas, área da saúde financeira, tantas as coisas, Senhor Deus, precisamos de um milagre, Senhor Deus, em nossas vidas. Para que o Senhor venha se fazer presente no meio do teu povo, Senhor Deus. Então queremos pedir as tuas bênçãos nessa manhã sobre cada lar, cada família nesse momento que está chorando, está angustiado. Queremos te pedir a tua presença, Pai, para que essas pessoas venham ter a tua paz. Então, Senhor Deus, venha abençoar cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos dar um início aqui no estudo do Apocalipse, né? Vamos falar aqui sobre a escatologia do Apocalipse, vamos falar sobre a temática do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse, o centro é Jesus Cristo, é um livro de revelação. Quer conhecer o futuro? É só ouvir o Apocalipse. Não precisa você ir atrás de outras informações nesse mundo secular que só tem mentiras. Venha para esse livro, é um livro sagrado, é um livro de Deus, é a carta de amor para com os seus filhos. Então o Apocalipse é um livro de revelação. O centro desse livro é Jesus Cristo, revelando para nós o futuro, o que vai acontecer, meus irmãos. O que vai acontecer. Deus não deixa nada escondido pelo seu povo. Ele quer esclarecer cada um de nós. Agora precisamos nós também se envolver, querer também. Então, venha para esse livro. São apelo de Jesus nessa manhã. Então, nós vamos abordar o assunto do capítulo 4, meus irmãos. Capítulo 4, nós vamos falar aqui tem vários textos aqui do Apocalipse 4, fala de um trono. Vamos falar também sobre o arco-íris, vamos falar daqueles 24 anciões que estão sentados em tronos. Você está entendendo? Que vamos saber quem é esses aspectos do Apocalipse. Tudo isso nós vamos mostrar para aqui, mostrar para vocês esse conteúdo todo. Então, o Apocalipse capítulo 4, João teve uma visão, nessa visão, João estava exilado na ilha de Pátimo. E temos dois profetas, né, que teve essa visão com o paraíso de Deus, né? Primeiro, temos ali Paulo, né? Paulo, ele escreveu ali em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 em diante, ele diz assim: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, né? Se no corpo, não sei, se fora do corpo,
Não sei, mas Deus o sabe. Fui arrebatado ao terceiro céu, paraíso, a morada de Deus, irmãos. Ele foi ao paraíso de Deus e lá ele viu coisa inexplicável que o homem não poderia pronunciar. Então Paulo foi ao paraíso de Deus, grande privilégio. E aqui temos João, o apóstolo mais novo, né, dos 12, e então ele ficou ali exilado na ilha de Patmos, e quando ele escreve o Apocalipse e manda para as 7 igrejas, as 7 igrejas, né, da Ásia Menor. E então, tantas informações tem esse livro. Então, o Apocalipse, capítulo 4, começa assim, o capítulo 4 do Apocalipse fala de uma visão que João teve de um trono. Quando se fala de um trono, meus queridos, o que vem na nossa mente? O que vem na tua mente nesse momento quando se fala de um trono? Claro que vem de um reino, vem de um monarca, né? Vem de um soberano, né? Vem de uma grande liderança, E a pergunta que eu faço é essa: tem alguém no controle? Tem alguém liderando o nosso universo? Irmão, não dá a impressão de que às vezes as coisas parece fora do curso, né? Do que dizer, do que falar da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 a 1918, 18 anos de guerra, 18 anos de miséria, de sangue derramado. Sabe quantas pessoas foram mortas nessa Primeira Guerra, meus irmãos? 19 milhões de vidas foram ceifadas. Quantas tragédias, desgraça essa Primeira Guerra não trouxe para essa nação, para aquele povo daquela época, meus irmãos. Tanto jovem se ingressando no exército, mas não sabia o que se lhe esperava. Estava caminhando para a sua própria sepultura, né? Milhares de pessoas foram mortos, devido lideranças, governantes, politicagem. Esse mundo é cheio de politicagem, e essas pessoas, esse jovem estava envolvido, não sabia nem qual era a causa daquela luta, daquele conflito, e muitos pereceram, perderam a vida. E eu pergunto, tem alguém no controle do nosso universo? Não dá assim uma impressão, né? Que às vezes as coisas parecem sair fora do curso? Não é assim? E o que falar da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, meus queridos, aconteceu em 1939 e ela foi até 1945, 6 anos de guerra. Milhares de pessoas foram mortas também nessa Segunda Guerra Mundial, uma guerra sangrenta, onde deixaram a terra devastadas. O sangue rojava como cachoeira. Sabe quantas pessoas foram mortas nessa Segunda Guerra? 83 milhões de jovens foram mortos. Que massacre terrível que a terra tem passado nessas duas primeiras guerras. E eu pergunto, tem alguém no comando? Tem alguém controlando o nosso universo? Não dá assim uma impressão que às vezes as coisas parecem fora do curso? Então, meus queridos, do que dizer de 2004? A grande catástrofe que aconteceu na cidade da Indonésia, a grande tsunami que aconteceu naquela cidade de 2004, matando 226 mil pessoas. Que batalha! A natureza dando uma resposta para o ser humano. Então foi uma catástrofe terrível assolando o nosso planeta.
Então, meus queridos, muitas das vezes, quando o homem, meus queridos, quando o homem mal intencionado tenta controlar o nosso mundo, ideias formadas de homens, ideologia de homens, politicagem de homens, quando tudo isso acontece, o que traz para o nosso planeta? Miséria, destruição, ruína, destruição, desgraça ao nosso planeta. Como aconteceu com Adolf Hitler, matando milhares de pessoas foram mortos ali na guerra ali da Alemanha, os nazistas, entendeu? Não foi só de judeu, mas de uma nação inteira, imensa, meus queridos. Então, grandes catástrofes têm acontecido ao nosso planeta. A impressão que dá, meus queridos, a pergunta é: tem alguém no controle do nosso universo? Parece o curso aí virar na contramão. O que quer dizer, meus queridos? No pleno século XXI, nós estamos vivendo a maior crise do nosso planeta. Nós estamos vivendo numa grande pandemia, onde assola o nosso planeta, onde o mundo parou. O mundo parou, meus queridos. O que você queira acreditar ou não, mas essa é a realidade. O mundo parou. Então, o que nós temos visto e ouvido é crime, é morte, é miséria, certo? Que assola o nosso planeta. Então, eu posso sentir também aqui que tem aqui a mão, um dedozinho aí dos políticos, certo? Envolvendo essa crise que assola o nosso planeta, aonde as pessoas estão sendo levadas para os grandes centros, quando estão afetadas por esse vírus, grandes centros, grandes hospitais, e ali é isolado. Então, quando você recebe a notícia, é que essa pessoa veio a óbito. E então você não tem direito nem de enterrar o seu querido. Então o que traz para nós é uma dor profunda, onde o teu coração sangra todos os dias, tantos os choros. Nós não temos passado nesse período de 2 anos, meus queridos, tanta desgraça não tem acontecido. Milhares de pessoas têm perdido a vida. Essa doença tem matado, devastando, certo? Tantas as coisas cruel que nós estamos passando nesses outros momentos. Quando o sofrimento e a dor assola o nosso mundo, quando as lágrimas e o choro caem no nosso rosto, onde machuca o nosso coração, onde o nosso coração está sangrando, está depressivo, amargurado. Quantas pessoas nesse momento estão trancadas, presos, com medo de sair para fora devido a essa doença que tem causado tanto terror em nossas vidas, meus irmãos. Nós entendemos, meus queridos, que aqui tem o dedo de Satanás. Ele está por trás de tudo isso aqui. Então, a Bíblia fala que ele tentou usurpar o trono de Deus. Ele tentou usurpar o trono de Deus, meus irmãos. O Apocalipse fala isso, nós vamos chegar lá, nesse verso. Então, vocês conhecem a história do mal no nosso universo. Tem 2 profetas do Antigo Testamento que falam sobre esse assunto. Eu queria ler 2 versozinhos para vocês entender o que Satanás está fazendo, né? A astúcia que ele tem. Está no livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 13. Ezequiel, meus queridos. O livro de Ezequiel diz assim, 13 diz assim:
Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, que cobria o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro, Siti fizeram os engastes e os ornamentos no dia que fosse criado. Foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das tuas pedras. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Era um ser perfeito, criado pelo Criador. Deus criou esse ser perfeito, assim como Ele criou o Éden e o homem. Deus criou o Éden perfeito e o homem também perfeito, mas houve um desastre depois da queda. Então esse ser aqui, ele morava no santuário, ele fazia parte daqueles anjos cobredor. Era um anjo muito poderoso, Deus deu muitos privilégios a esse anjo. E aqui no verso 15 ele diz, perfeito era nos teus caminhos. Ele era perfeito, ele andava nos caminhos do Senhor corretamente, mas um dia achou iniquidade no teu coração, como nós muitas das vezes estamos na igreja fazendo a vontade de Deus e por mais ou menos as coisas quando começam a mudar, as pessoas desandam, desaparecem, não quer mais se envolver mais, está entendendo? É dessa forma, ele era perfeito nos seus caminhos. Então, o que diz Isaías? Isaías capítulo 14, verso 12, o que diz aqui? O 12 diz assim, como caíste do céu, a estrela do amanhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Então, meus queridos, esse ser criado por Deus, ele quer colocar um trono acima do Deus do Altíssimo. E no versículo 13 ele diz assim, dizia no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Então nós podemos compreender um ser criado, o mal cogita em seu coração e agora ele começa a desandar. Então a Bíblia fala para mim, nessas horas que são, nessas horas da manhã, que esse ser criado por Deus, Lúcifer, um anjo de luz, entendendo? Era perfeito nos seus caminhos, andava nas pedras preciosas, no paraíso de Deus, mas chegou o momento que o mal cogitou o seu coração. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 12, o versículo do 7 ao 9, diz que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos pelejaram contra o Miguel. Mas eles não acharam lugar no paraíso. E então a Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu para esse planeta Terra. Infelizmente, ele veio para esse planeta, meus queridos. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, nesses dois textos que nós lemos, Satanás era um ser perfeito, andava nos caminhos de Deus. Então, esses dois profetas estão descrevendo a queda de Lúcifer. Ele usurpou o trono de Deus. Queria se sentar acima das estrelas e colocar o seu trono. Então Satanás usurpa o trono de Deus. Quando ele veio aqui para a terra, também ele usurpou o trono de Adão. Então, por isso Cristo disse assim, chegou o momento de julgar esse mundo. Esse texto está baseado ali em João capítulo 12, o verso 31. A Bíblia diz que Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Ele é príncipe, meus irmãos, porque ele usurpou o trono de Adão. E ele é príncipe porque usurpou o trono de Adão. Então,
Satanás usurpou o trono de Adão e Eva. Por isso que essa terra vive nessa miséria. Então, Satanás negociou com Adão e Eva e agora ele passa a liderar essa terra. Então, o que acontece nessa terra? Desgraça, destruição, miséria, ruína, guerra. Então, vocês agora compreendem, meus irmãos, das guerras, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da tsunami, na cidade da Indonésia, matando 220 mil pessoas, nós entendemos que aqui tem o dedo de Satanás. Então Satanás estuda os fenômenos naturais desse planeta. Então Satanás é um estudioso da parte natural dessa terra, do universo e também da Bíblia. É um cara que conhece muito da Bíblia, mas só que ele não obedece, é um desobediente. Então, Satanás, ele estuda os fenômenos naturais desse planeta. Vocês estão lembrados ali no livro de Lucas, no capítulo 28, verso 22 em diante, quando Jesus ali sai do mar da Galileia e ali ele vai para uma cidade chamada os Gadarenos, Gadara. Lá tinha um homem aprisionado por Satanás por tempo. Satanás aprisionou aquele jovem e ele ia matar aquele jovem. Mas Jesus foi em busca de salvar, em libertar. Esse foi o propósito de Jesus em nossas vidas. Ele veio a esse mundo para nos dar vida. Satanás veio a esse mundo para matar, roubar e destruir. É o que ele faz bem. Mas Jesus veio a esse mundo para nos libertar das mãos de Satanás. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, meus irmãos. Então, o texto diz, de Lucas capítulo 8, verso 22, diz que quando Jesus sai do mar da Galileia, ele atravessa o mar, e aqui Satanás, ele estuda os fenômenos naturais, e ele agora começa a colocar em direção daquele barco que Jesus ia, ventos impetuosos, o mar ficou furioso, ondas de 4, 5 metros de altura, o barco estava cheio de água. Então os discípulos ficaram apavorados naquele momento, eles pensavam que iam morrer naquele momento e foram acordar Jesus. Jesus estava dormindo ali na polpa do barco. Então quando Jesus se acorda, Jesus diz assim: ó homens de pequena fé. Então Jesus começa a repreender o vento. Ó vento, acalma-te. Ó mar, inquieta-se. Então houve bonança ali naquele momento. Houve a paz. Então os discípulos ficaram se perguntando, quem é esse homem que até o mar, o vento lhe obedece? Então, meus queridos, esse jovem estava no cativeiro. Quantos cativeiros Satanás nos fez aqui nesse planeta Terra? Ali, quando você vai ali para o Egito, o povo passaram por um cativeiro terrível. Na Babilônia, o povo passaram pelo cativeiro babilônico, começando ali no ano 605 até o ano 537. 70 anos de cativeiro. Quando você vai ali para a Síria, na divisão das 10 tribos, a Síria levou as 10 tribos para a Síria, para o cativeiro. Quantos cativeiros a terra não passaram durante essa longa história que nós estamos vivendo? Então, a terra foi um cativeiro, é um cativeiro. Então, no livro de profecia de Ellen White, ela fala que Satanás sequestrou esse planeta, essa terra, por 6.000 anos. 6.000 anos, meus queridos. Quer dizer que a terra foi sequestrada por Satanás por 6.000 anos. Então nós temos um texto muito interessante dentro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, o verso 12. Se você ler esse texto, a Bíblia vai dizer ali que quando Satanás foi expulso do céu, e a Bíblia diz que pouco tempo lhe resta. Então Satanás sabe dos dias que Deus deu para ele. Então ele sequestrou essa terra por 6.000 anos, meus queridos, 6.000 anos. Então, quando você vai para o Gênesis, você vê ali a criação de Deus,
né? 6 dias e no sétimo descansou, né? Temos 6 dias literais e o sétimo dia é descanso, é sabático, de acordo com Hebreus. Então, o Espírito de Profecia, nós temos vários livros de Espírito de Profecia que fala desses 6.000 anos. Patriarcas e Profetas, o grande conflito, mensagem escolhida, entendeu? Tudo fala 6.000 anos, 4.000 anos. Então, meus queridos, concluindo aqui o nosso assunto, o que significa esses 6.000 anos que Ellen White está falando? É a idade da Terra, meus queridos. Quando você vai ali para o livro de Levítico, no livro de Levítico, né, no capítulo 25, do verso 8 em diante, fala dos jubileus, dos 120 jubileus. O que significa um jubileu, meus queridos? O jubileu era uma festa de comemoração de 50 anos. 50 anos, as dívidas eram perdoadas, eram pagas, certo? O descanso da terra, os escravos eram libertados. Então, os 120 jubileu era o quê? O que significava? Era uma festa de 50 anos comemorando o jubileu chegou. Então, quando você vai ali para o livro do Gênesis, nós temos ali a genealogia de Adão. Gênesis capítulo 5, você tem ali que Adão viveu 130 anos. Os 30 anos foi de Adão viveu sem pecar. Os 100 anos era começando o início de 2 jubileus. Entende que um jubileu era 50 anos. Então, Adão viveu 130 anos. Então, os 30 anos foi sem pecar. E aqui os 100 anos era 2 jubileus. E quando você pega a genealogia de Adão até Noé, se cumpriram ali 40 jubileus, 2.000 anos. 2.000 anos. E então, de Adão, quando você estuda de Adão até Noé, de Noé a genealogia dos filhos Sete, Cã e Jafé, você vem trazendo essa genealogia até o ano 27, no batismo de Cristo. Ali completa mais 2.000 anos. Temos 4.000 anos aí, meu querido. Então, são os 4.000 anos que Ellen White fala no livro de Espírito e Profecia, Vidas e Ensinos, 4.000 anos. De Adão até Noé, de Noé até o ano 27. E do ano 27, meu irmão, até o ano 2027, que vai se completar mais 2.000 anos. Então, nós entendemos o que Ellen White está falando ali, no grande conflito, que ela está falando dos 6.000 anos. Então, essa terra, Satanás sequestrou essa terra por 6.000 anos. A terra está vivendo dentro de um cativeiro que ele fez, aprisionou. Então, quando você vai para o Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias. Então, aqui nós temos um resumo da criação, né? Por esse período de 6.000 anos. Nós temos 2 textos proféticos, né? Aliás, 3, né? Que é número 14:34, que fala de um dia que Deus transforma em um ano, e Ezequiel 4, 6 e 7, a mesma coisa. E quando você vai para 2 Pedro 3:8, fala que o apóstolo fala que 1.000 anos para o Senhor é como se fosse um dia como se fosse 1.000 anos, entendeu? Então, concluindo tudo isso aqui, no Gênesis, 6 dias, um descanso. Então, essa terra está no cativeiro. Satanás aprisionou por 6.000 anos. E o milênio, no Apocalipse capítulo 20, vai ser o descanso sabático. As férias que Deus vai nos dar, é um descanso, meus queridos. 6.000 anos de luta, de guerra, de conflito. Então, a raça humana precisa desse descanso. E essas férias, meus queridos, são 1.000 anos lá no céu. Quer entrar nessa promessa? Tome a sua decisão agora pelo batismo, ao lado de Cristo. Marcos 16:16, a Bíblia diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós temos várias igrejas adventistas do 7º dia esperando que você tome a sua decisão pelo batismo. Então Jesus veio a esse mundo
veio a esse mundo para nos salvar, para nos redimir. Ele já fez de tudo, meus queridos. Ele já morreu por mim, por você, dando a sua vida para nos resgatar da condenação, da morte. Então, concluindo aqui, sobre os 6.000 anos. A Terra, 6.000 anos, que Satanás sequestrou essa Terra por 6.000 anos. Gênesis, nós temos ali no Gênesis a criação, um resumo de Deus, que ele transforma um dia, como fosse um dia fosse 1.000 anos. Então, no 7º dia ele descansa, certo? Mostrando que eu e você também devemos descansar. Então, concluindo tudo isso aqui, meus queridos, Jesus apela o seu coração nessas horas que são, para que você tome a sua decisão ao lado de Cristo, ao lado de Jesus. Jesus te ama e Ele deu esse mundo para que você viva e viva em abundância. Então Jesus já fez tudo por você, meu querido. Ele já veio esse mundo e morreu por você, derramou o seu sangue aqui nessa terra para te redimir, para que você tome a decisão ao lado de Cristo. E não é tão difícil, meus irmãos, tomar uma decisão. É muito difícil, irmão, tomar uma decisão ao lado de Cristo, porque tem um inimigo que não quer isso. Então existe uma luta, existe um conflito entre o bem e o mal. Então, o apelo de Jesus nessa manhã é que você tome a sua decisão ao lado de Cristo. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei por ela e estarei com ele e ele comigo. Então aqui o apelo de Jesus, nesse apelo Jesus chora por você, porque você não está assimilando esses momentos que você está vivendo, Deus te dando a oportunidade para que você tome a sua decisão ao lado dele, porque ele sabe que naquele dia na volta dele vai ser muito cruel, a Bíblia diz que vai ser ranger de dente. Então são esse momento agora que você tem que tomar a sua decisão ao lado de Cristo, para que você possa entrar na cidade santa, passar essas férias ao lado de Cristo. Então Jesus apela ao seu coração nessa manhã. Então, meus queridos, esses dois profetas estão descrevendo aqui a queda de Lúcifer. Ele usurpou aqui o trono de Deus. Então, nós podemos concluir aqui que Satanás estuda aqui os fenômenos naturais desse planeta. Então, ele está no comando, ele está liderando, ele é príncipe desse mundo. Então, mas a Bíblia tem uma boa notícia. Esse controle que está nas mãos de Satanás estão com os dias contados, meus queridos. Jesus está no santuário nesse